conversando aqui com a galera que fala de economia, os caras estão falando, sugerindo que terras raras e o que se faz com elas é onde está se pondo o dinheiro pesado. A Kate Crawford, que eu mencionei para você na nossa conversa, que escreveu o Atlas do AI, outro grande livro, ela fala o seguinte: o que as pessoas não se deram conta, é uma pena que ela não citou a minha frase. Ela citou a frase, mas não citou a autoria. Eu falo há anos, há décadas, que toda a tecnologia criada pelos seres humanos é incorporada pelo cérebro por uma extensão do corpo. O seu relógio, o seu tablet, tudo que nós inventamos até hoje, o cérebro assimila como se fosse uma extensão de nós. Tá. Por isso que quando bate o carro, você quer matar o cara, né? A sua bicicleta, quando você deixa de andar de bicicleta, se você gosta e anda frequentemente, você sente que tem algo estranho, né? Você tem que estar andando de bicicleta para se sentir completo, né? Entendi. O próprio os astronautas da Apollo, que passaram uma semana naquela caixinha, né, diziam que quando eles saíam voltavam para a Terra, eles se sentiam diferente, porque eles viveram 10 dias confinados e a cápsula virou a extensão deles. Eles falavam isso. E ela falou o seguinte: até agora, essa máxima era verdadeira. As nossas tecnologias viravam extensões de nós. Hoje, a AI, ela reverteu esse processo. Nós estamos virando extensões dela e a AI se transformou numa extensão do planeta. Porque o que ela consome de minerais, de água e de eletricidade é como se ela fosse um grande aspirador de pó aspirando os recursos naturais do planeta. E não vai ter espaço para AI e nós e outras formas de vida, porque o planeta não dá conta. Tem recursos finitos, não dá conta de sustentar a vida orgânica e os data centers. Porque qual é o objetivo desses caras? É criar o que eles chamam de computação planetária. É espalhar pelo planeta inteiro os seus data centers e distribuir a computação pelo planeta inteiro. Isso significa coletar água, eletricidade e minerais no planeta todo. É quase como uma colonização. Entendi. Tá? Na realidade, ela chama de uma nova fase do imperialismo. É um imperialismo digital, onde em vez de você ir para um país para pegar o ouro, ou como, né, os europeus fizeram na África, na América Latina, o que esse imperialismo digital faz? Colonialismo digital. Ele vai lá e pega suas terras raras, sua água, sua eletricidade e os seus dados. Porque os seus dados, nós todos viramos commodities. E os dados são o ouro. É o bem mais precioso dessa nova forma de capitalismo, né? E ela cita um livro muito famoso da Shoshana Zuboffsky, que é o Capitalismo de Vigilância, né? Que o que ninguém reparou é que a gente acha que esses baratinhos que a gente carrega, a gente, né, tá conectado com todo mundo. O que ninguém reparou é que a nossa vida está sendo continuamente monitorada através deles. Sim, é verdade. Tudo que a gente faz passa por ali, a gente paga a conta por ali, tudo. Tudo, a sua conta, as suas comunicações, suas, né? E tudo isso vai para um banco de dados que não está aqui, não está no Brasil, está na sede da colônia. A colônia está aqui, a matriz está lá, né? Então, os nossos dados, quando você fala, vamos trazer os data centers para cá, onde vão ficar os dados? Onde vai o ouro? Para onde vai o ouro? O ouro vai para a matriz. O ouro vai ficar nos servidores das Big Fives, não vai ficar aqui. E o que nós ganhamos em troca? Nada. Nós ganhamos uns lugarzinhos que fazem umas computações legais. As pessoas acham que isso vai melhorar a qualidade da internet. No Chile, as comunidades que foram afetadas falam, a nossa internet piorou. Interessante. E assim, não tem uma... Será que não existe, até por meio de legislação, uma forma de garantir que esses dados não sejam... Não, teria. Em teoria, você poderia. O problema é que eles não vêm. Eles, para virem para um lugar, eles têm toda a série de demandas, incentivos fiscais, não ter que pagar imposto, ter garantia de suprimento de água, eletricidade e os dados poderem ser removidos para os seus bancos de dados, né? Mas esse é um ponto muito importante. Em todos os lugares que você esperava que a vinda desses lugares, desses data centers, iam melhorar a inclusão digital, a velocidade da sua internet, é completamente balela, não tem nada a ver com isso.
Porque boa parte da operação desses data centers hoje em dia tá para fazer funcionar ChatGPT, Gemini, Llama, o escambau de bico dessas empresas, entendeu? O nível de admiração que se tem pela inteligência artificial é inversamente proporcional ao conhecimento que você tem sobre verdade. ela. Quanto mais você conhece, mais você odeia. Porque assim, se a gente for pensar que o principal problema das inteligências artificiais, como a gente já conversou antes, é o custo que elas têm para me entregar uma foto do estúdio, sei lá, uma versão minha do Estúdio Ghibli. A gente fala de muita energia, muita água e muito trabalho humano. Muito trabalho escravo humano. Porque para você produzir aquele vídeo do Will Smith comendo espaguete, milhões de pessoas tiveram que trabalhar a preço de banana espalhados pelo mundo, nos campos refugiados, na África, na Venezuela, na selva da Colômbia. As populações mais vulneráveis do mundo foram recrutadas para fazer a marcação do que é o espaguete, do que é o Will Smith, do que é o garfo, porque sem isso nunca ia funcionar. Por isso que ela não é artificial. Ela depende de um exército de seres humanos para poder funcionar. Antes de ser feita e depois de ser lançada. Porque cada vez que você usa, cada um de nós que usa, você está ajudando a retreinar e corrigir os erros que são inerentes ao produto, né? Então, nós trabalhamos de graça várias vezes. Nós fornecemos o nosso conteúdo intelectual nas redes sociais, nos nossos livros, nas nossas postagens que eles usam para treinar. E quando eles soltam no mercado, você usa e ajuda a refinar o produto de graça. Entendeu? Então, é um negócio da China, literalmente. Você usa mão de obra barata, quase zero. Você usa matéria-prima grátis, que é a produção intelectual do mundo inteiro, né? Porque nós estamos falando de trilhões de objetos, textos, música, arte. E você faz um produto que você vende, evidentemente, e em que os seus clientes te ajudam a melhorar o produto de graça. Bom demais. É legal, né? Deve dar um dinheirinho, né? Ainda não deu, né? O Sam Altman tem 5 bilhões de dívida por ano que ele perde na OpenAI. E agora ele está querendo levantar 1 trilhão, né? O primeiro venture capital levantar 1 trilhão, só que, né, vai ser curioso, né? Porque ele ainda não tem nenhum tostão de lucro, né? Isso é curioso, de fato. Especialmente porque a OpenAI, ela começa como uma sem fins lucrativos. Isso, é o que ele prometeu. Só que, como a Karen Howe, conta no livro dela, Império do AI, que é um livro que eu recomendo que todos leiam, semanas depois que ele criou a non-profit, ele criou a for-profit escondido dos investidores iniciais, né? Para basicamente ter o braço for-profit dele, né? Entendi. Bom, se tem... que não deu profit, né? Até agora não deu lucro nenhum. Mas se você precisa prometer lucro para o investidor quando você... Né? O curioso é que os caras... Isso é um bias cognitivo, entendeu? Porque os caras não fizeram análise. Se você for lá propor uma empresa para um venture capitalist, ele vai te perguntar, bom, qual é o seu business plan? Qual é o seu produto? Essa indústria que a gente chama de Artificial Intelligence, elas tentam reproduzir algo que elas não conseguem definir, que é inteligência. Porque ninguém tem uma definição de inteligência que aceita consensualmente. E elas tentam atingir algo que ninguém sabe que é possível. Muito provavelmente é impossível, que é a inteligência genérica supra-humana, né? Que eles chamam de superinteligência. A gente chama de inteligência artificial porque a gente convencionou chamar de inteligência artificial. É porque o John McCarthy, eu já falei aqui, né? O John McCarthy, em 56, queria fazer uma conferência com o Marvin Minsky e o Simpson. Inclusive, eu sei disso porque tu que falou. E eles precisavam pegar dinheiro da Marinha e do Departamento de Defesa americano. E o primeiro nome que eles usaram, ninguém entendeu nada, né? Ninguém capturou a importância. Aí eles falaram, não, vamos chamar de inteligência artificial. O dinheiro apareceu no outro dia. E eles fizeram a conferência de Dartmouth, que é considerada o momento inicial da área, né? Não é verdade, eu tenho... É nos Estados Unidos, né? O Turing já falava isso na Inglaterra nos anos 30. Ele não fez uma conferência, mas ele publicou os artigos deles que basicamente indicavam que essa era a direção. Né? E aliás, eu estava conversando com você agora, um autor americano, um filósofo americano que eu estou adorando, o cara, que acha que o pai da inteligência artificial se chama Platão.
porque foi o primeiro cara que sugeriu que a condição humana podia ser matematizada, né? Porque ele estava tão entusiasmado com os gregos, né? Com a matemática, a geometria, e ele achava que... O aluno dele, Aristóteles, achava que ele era full of shit, but falou para ele, não tem a menor validade, né? Nada mal, né? A briga entre Platão e Aristóteles não é Deve nada ser mal. maneiro de ver essa discussão. Eu queria estar na sala para ver os dois batendo boca. Mas então, o Platão já falava isso 500 anos antes de Cristo, tá? E esse cara, esse filósofo, fala que nos anos 60, basicamente ficou claro para quem era da área de filosofia que a abordagem do grupo do MIT não ia levar a lugar nenhum. Isso foi redes neurais, porque quando o Rosenblatt introduziu as redes neurais no final dos anos 50, o perceptron, né, que era só uma camada, um troço super simples, o Minsky matou o cara, apesar que eles estavam no mesmo lugar. Brigas acadêmicas, né? E, ironicamente, 40 anos depois, foram as redes neurais que mataram a obra inteira do Minsky e passaram a dominar o que a gente tem hoje, né? Mas até isso o nome está errado, entendeu? As redes neurais artificiais não são redes neurais. São unidades computacionais que tentam simular o que os neurônios fazem. Né? Mas os neurônios fazem um monte de outras coisas que não estão parte dessa simulação. Né? A gente já conversou sobre como o cérebro é incrível e difícil de entender as nuances. Mesmo porque ele não funciona sozinho, né? Primeiro, ele funciona dentro de um corpo. Nenhuma AI tem um corpo. Não tem um embodiment, né? Não consegue perceber o que tem em volta. Não tem o que tem em volta, não vê o ambiente, não sente o contato, né? Segundo, que ele não faz parte de uma comunidade, de um grupo social, que é fundamental para o nosso comportamento. E aí o livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio passa a ser outra questão interessante. Existe o livre-arbítrio coletivo? Mas, tem várias possibilidades aí, entendeu? Então, a questão é o seguinte: nós vivemos um momento em que é fashionable, é popular degradar a inteligência natural e amplificar a artificial. E a gente já está tendo vários problemas. A gente estava conversando ali embaixo, família, olha só. O Miguel chegou cedo e a gente estava ali embaixo conversando. E estava me contando que 16% dos papers... Isso é uma amostragem, né? Fizeram uma amostragem e nessa amostragem de milhares de papers encontraram 16% que eram feitos por inteligência artificial. Pois papers científicos, não é qualquer porcaria. Pois é, o que torna uma das coisas que pode acontecer quando a gente vive num cenário como esse, e como você estava me contando ali embaixo, a gente começar a olhar para a direção errada, porque esses papers não estão conectados com a realidade. Eles estão guiando toda a área para um outro, provavelmente para um beco sem saída. Mas que do ponto de vista econômico interessa para alguém fazer, né? Porque para você fazer essa publicação é porque você estava querendo ter algum tipo de vantagem, né? Mas o número é assustador. Claro que vão ter que se repetir essas amostragens e ver em áreas específicas, mas e os truques que são usados estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Para revisão desses trabalhos. E para mim, que sou cientista há quase 50 anos, é muito chocante. Imagino que sim. É muito chocante, porque eu nunca imaginaria que alguém... quer dizer, a história de falsificação de dados é presente na ciência desde que ela surgiu, mas nesse nível e com essa... Para você ter uma ideia, eu acho que eu contei isso aqui uma vez, a Amazon teve que limitar o número de livros que você pode publicar como autor por dia por um número absurdo, acho que é 3 ou 5 livros, porque tinha gente publicando 10, 15, 50 livros por dia. Porque tudo feito em inteligência artificial. E o que o cara pensa? Eu vou vender 5 livros, 3, 4, mas se eu tenho 50, eu começo a ter, né, um volume. Mesmo que quando o cara abra o livro, seja só absurdo o que está lá dentro, entendeu? Mas eles tiveram que começar a limitar o sistema de autopublicação deles, né? Tá aí mais um motivo para... porque eu vejo muita gente que tá trocando ideia, conversando ou defendendo um ponto
que às vezes está meio que desconectado da realidade, assim, ou do como a gente percebe o mundo, e cita-se um livro, cita-se um autor e tal, tá, mas legal, mas, pô, não é invalidando isso daí, mas não é porque alguém escreveu que aquilo ali é totalmente verdade, até porque hoje a gente vive numa época que as pessoas talvez nem tenham... O que é verdade? Nós estamos chegando no... Acho que nós já passamos o ponto de inflexão da história, onde se você não for o testemunho ocular de um evento, mesmo assim... Aliás, o Kahneman estudou a variedade dos testemunhos de testemunhas oculares de um crime em tribunais, que é conhecido, é um fenômeno conhecido, né? Várias pessoas olham a mesma cena, só que as descrições não batem, porque cada um tem o seu bias, cada um tem uma visão diferente do que... né, enfim, hoje a situação é ainda mais séria, porque você, em teoria, e isso já apareceu no Twitter com o nosso querido Kid Mosca falando algo parecido, ele sugeriu que o Grok poderia reescrever a história. Reescrever os eventos históricos, mudando quem ganhou a batalha X, quem virou o herói versus quem virou o vilão, né? Porque, em teoria, esse corpus que eles chamam, né? Que é o conjunto de dados usado para treinar um sistema, poderia ser reescrito completamente hoje em dia. Então, você poderia dizer que Napoleão ganhou as guerras napoleônicas. Que ele não foi derrotado em Waterloo, que na realidade ele ganhou a batalha, né? Então, e quem vai desmentir? Se essa informação for posta num site de busca aí, a la Google, que quando você pesquisar quem ganhou a batalha de Waterloo, vira a resposta oposta ao que foi real, né? Esse fenômeno é muito interessante das pessoas olharem, serem testemunhas oculares de um evento e na hora de descrever de formas diferentes. Isso tem a ver com a experiência de vida de cada pessoa, estou supondo aqui. Tem a ver com a maneira como a memória se forma. Sim, tem a ver com o contexto da cena, né? O grau de estresse de quem observou. São vários fatores, mas a verdade é que é conhecido no mundo jurídico, né, que você pode ter várias testemunhas de uma mesma cena descrevendo coisas que não batem. Né? E aí a gente volta para aquela lá, o que é verdade, né? Hoje em dia, especialmente, está muito difícil saber o que é verdade, no fim das contas. Porque você vai... muito difícil confiar, inclusive, em portais renomados. Não é dizendo que só fala-se absurdos lá, mas é que os vieses, eles são... às vezes claros e às vezes não tão claros. E o que as pessoas não sabem é que ferramentas como os LLMs, né, do ChatGPT, por exemplo, eles não têm nenhum compromisso em fornecer a informação acurada, verdadeira, correta. Eles só são preditores da próxima palavra. Tá? Quando a gente entende isso, assim, muda pelo tudo. Menos para mim, mudou completamente a percepção da coisa. Muda tudo, exatamente. Porque, por exemplo, as buscas que você faz hoje no Google pioraram em relação ao que você tinha. Porque quando você tinha antes, você tinha vários sites que você podia ir lá e analisar você. Né? Você tinha várias opções para responder o seu query, né? A sua pergunta. Hoje não. Hoje você tem um resumo. Só que o que está acontecendo? E isso foi um estudo talvez tenha sido o estudo mais citado o ano passado, um dos mais citados da Nature, mostrou que a produção de conteúdo saindo dessas ferramentas de AI tem sido tão gigantesca que ela está retroalimentando a internet e boa parte da internet está ficando output desses sistemas. Ou seja, esses sistemas estão sendo treinados agora com coisas que eles produziram erroneamente, cheio de bias. E aí o que está acontecendo? As distribuições estão basicamente colapsando. Então, e a gente vai ficando pior. Vai ficando pior. Eu achei que a gente fosse ficar medíocre, mas a gente está piorando. Tá, porque com essa distribuição ficando cada vez mais curta, né, mais estreita, os outliers não têm respostas corretas. As coisas que não são triviais começam a ser respondidas das formas mais absurdas, entendeu? E esse trabalho mostrou isso matematicamente, estatisticamente. Ou seja, essa retroalimentação está destruindo 30 anos de conteúdo que foi colocado na internet. Né? Porque ele está contaminando, é quase como uma infecção.
né? É como se uma bactéria estivesse comendo o conteúdo da internet e preenchendo esse vazio com informações que são, né, cheias de teoria da conspiração, preconceitos, racismo, toda sorte de coisas obtusas, né?